Bom dia, tudo bem? Eu vou tentar compartilhar com vocês algo que o Senhor colocou no meu coração aqui nessa manhã. A Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 1, versículo 28, no 27 diz assim: E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e disse-lhes Deus: Frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a e dominai sobre os peixes do céu, sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, porque no céu não tem peixe, sobre todo animal que se move na terra. Deus deu ao homem responsabilidade. Deus deu a ele uma função, ou algumas funções, né? O homem deveria ser cuidador das coisas, dominar sobre elas, ter o controle de tudo. E aí, quando chega no capítulo 2, do versículo 15 ao 17, diz assim, que está contando a mesma história, mas tem um ponto diferente. E tomou Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e guardar. Ou seja, era função do homem esse sujeitar e dominar, isso era guardar o jardim. O homem tinha que cuidar desse jardim. Deus o colocou lá com uma responsabilidade. Em 16 diz assim: E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Deus tinha criado a terra, o céu, o mar, os peixes, as aves, as árvores. O único que parece que Deus deu uma proibição foi ao homem. Deus falou com ele assim: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Peraí, então Deus dá uma função, depois Deus dá uma proibição. A situação do homem parece que não está muito legal, não, né? Você já notou como a gente vive lutando com o Senhor, discutindo por nossos problemas, por nossas dificuldades? A Bíblia diz assim: em tudo dai graças. A pergunta é: como dar graças diante das adversidades? Como dar graças diante de responsabilidades grandes, de problemas grandiosos? Como dar graças diante de proibições da parte do Senhor? O Senhor fala, todo mundo faz certas coisas, o Espírito Santo te incomoda assim: não faça isso. Mas por que eu não posso fazer? Deixa eu te falar um negócio. Deus tinha criado todas as coisas e deu funções ao homem. Mas função ele também tinha dado ao sol e à lua. Eles tinham que governar, tinham que marcar tempo, tinham que marcar estações, dias e anos. Proibição ele só deu ao homem. O Senhor, ele só dá proibições, ele só dá responsabilidades grandiosas, só dá marca a quem ele quer ter, com quem ele quer ter responsabilidade. Como assim, Lucas? Isso é loucura. Aqui está dizendo isso. Ele só deu proibição ao homem. Não come dessa árvore. Quando Deus chama Abraão para dele formar um povo, Deus deu uma marca. Ou melhor, muitas marcas. Né? Você não pode comer carne disso, você não pode comer carne daquilo, você não pode cozinhar um bicho no leite da sua mãe, você vai ter todo macho vai ter que ser circuncidado. Tinham obrigações, responsabilidades. O problema é que nós confundimos as coisas, nós achamos que as responsabilidades que o Senhor nos traz, que as proibições que o Senhor nos dá, são sinal de dificuldade. Pelo contrário, elas são sinal de bênção. São sinal de que o Senhor quer se relacionar conosco. São sinal de que para o Senhor nós somos alguém especial. Ô Lucas, mas como então dar graça diante da adversidade? Antes do Senhor dar a responsabilidade que ele deu no 28, frutificar, multiplicar, encher a terra, tem dois detalhes que nós esquecemos. O primeiro é, o versículo 28 começa assim: e Deus os abençoou.
Deus não te dá dificuldade, Ele não te dá proibição antes de te dar a bênção. Se o Senhor tem se ocupado em falar com você, te dando uma responsabilidade, se o Espírito Santo tem te incomodado, te dando uma proibição, algo que Ele quer que você abandone, seja um vício, seja o que for, rapaz, Ele já te abençoou, Ele te abençoou com a presença dEle, com o cuidado dEle. E ainda tem um detalhe maior que isso. Se Ele te dá uma proibição, como Ele deu a Adão, Ele deu a proibição de não comer no jardim, mas a bênção já tinha vindo junto, que Deus o pôs no jardim, era só de uma que ele não podia comer, ele podia comer de todo o resto, ele podia aproveitar tudo, mas muitas vezes a gente é tão focado nas coisas que a gente não pode fazer, naquilo que a gente não tem, que a gente esquece de dar graça por aquilo que a gente tem, por aquilo que a gente é. Só dá para dar graças no meio da adversidade, no meio da proibição, no meio da luta, quando a gente aprende a ter gratidão. Como assim, Lucas? Deus te deu uma responsabilidade, Ele te abençoou antes de dar a responsabilidade. Desde Adão Ele veio fazendo isso. Deus te dá uma proibição, antes disso Ele já te deu uma coisa, Ele te deu uma marca. Deus não está nem aí para o que ninguém faz, só para o que os filhos dele fazem. Se Ele tem se preocupado com a sua vida, é porque Ele te trata como filho. Hebreus 12 vai dizer isso. Para encerrar, para o vídeo não ficar longo, muito longo. Já notou como a gente consegue ter gratidão com quem salva a nossa vida na terra? Por exemplo, o cara está doente, Deus usa um médico para salvar ele, ele é grato ao médico. Ele está no incêndio, Deus usa um bombeiro para salvar ele, ele é eternamente grato ao bombeiro. Numa situação comum, alguém livra alguém do atropelamento, salva de um afogamento, a pessoa é eternamente grata a isso. Você está com a enfermidade terminal, alguém te doa um órgão, você é grato, eternamente grato à pessoa que te deu um órgão. Mas a gente não consegue ser grato a Deus, que antes de nos abençoar para dar a responsabilidade, Ele nos deu a vida. Ele não só salvou a nossa vida, Ele nos deu a vida, Ele nos criou. E mais do que isso, Ele nos criou a imagem e semelhança dEle. Quantos animais espontaneamente falam? Quantos animais espontaneamente raciocinam, planejam? O homem é a imagem e semelhança de Deus. O Senhor, Ele nos deu a vida, nos fez semelhante a Ele e a gente não consegue ser grato a Ele. Depois disso, nós vivemos uma vida de pecado, carregamos a marca do pecado desde Adão. Ele deu o Filho dele na cruz para, depois de ter nos dado a vida que nós temos aqui, salvar a nossa alma da perdição eterna. Ainda assim, a gente não consegue ser grato a Ele. A gente precisa parar de olhar a coisa do lado errado. A função que o Senhor nos dá, a responsabilidade, ela não é um peso, ela é uma marca de que a bênção veio antes. A proibição não é um peso, ela é um sinal de que Deus nos trata como filhos, porque o Senhor não se preocupa com o que os filhos das trevas fazem, é com o que os filhos dele fazem. Seja grato a Ele. Ele te deu a vida e Ele quer salvar a nossa alma da condenação e perdição eterna. Deus te abençoe muito sempre, em nome de Jesus. Um abraço.